Não é não? Está claro. A edificação de uns para com os outros é fortalecimento de aliança. Eu me importo com esse irmão, eu me importo com essa irmã. Poxa, essa pessoa sofrendo me faz mal. Pô, não gosto de ver essa pessoa triste. Não gosto de ver essa pessoa quieta do jeito, está estranho, está esquisito, deve estar enfrentando alguma coisa. É disso que está falando, irmãos. Amém. Romanos 15, verso 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos e não agradar a nós mesmos. Eu já disse a vocês que esse é um dos textos mais difíceis para mim. Eu sempre tive muita dificuldade com esse texto. Por quê, pastor? Porque eu achava injusto. Por quê? Porque eu tinha que buscar Deus, eu tinha que adquirir sabedoria, eu tinha que clamar o Espírito Santo para me dar domínio próprio, segurar a bendita lá dentro e ficar calado. E ainda assim me bota um peso de suportar o outro chibata que está perturbando. Sim, meu filho, mas tá na Bíblia. Não importa se eu goste ou se eu não goste, não importa se eu concordo ou se eu discordo, é mandamento, tem que fazer, tem que suportar a fraqueza do fraco. Então a pessoa está lá, a cabeça não está boa, a pessoa está ali, espera, dá tempo para a pessoa se organizar, dá tempo para a pessoa, sabe, aquietar a própria alma, aquietar os sentimentos. Mas quem quer fazer isso? Quem quer fazer isso? De suportar a fraqueza do outro quando o outro não está bem. A gente quer atenção, a gente quer cuidado, a gente quer carinho, mas quando o outro está mal, a gente quer descer o sarrafo, irmão. Bater com força. Ah, isso aí é um crente chibata, vácuo. Eu quero saber. Não é assim não, meu filho. E essas rebarbas é que precisam ser tiradas de nós. Amém? Tá claro? Efésios capítulo 4, verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Eu coloquei como a meta do aperfeiçoamento, a meta, o alvo do aperfeiçoamento. Paulo diz: até que todos, não alguns, não uns, mas todos cheguemos, evidentemente que está falando de juntos, né? A unidade da fé, tem o mesmo tipo de fé. Pensa numa coisa difícil hoje em dia. Um quer crer de um jeito, outro quer crer de outro, outro crê de outra maneira, outro, eu acho que é assim, outro, eu acho que é assado. Mas eu não concordo com isso, mas eu não concordo com aquilo. Uma vez uma pessoa veio para mim me confrontar mesmo, de forma desrespeitosa. Só faltou dizer que o problema da igreja era eu. Tá? E eu perguntei: mas vem cá, se você sabe de tudo isso, se você tem todos esses dons e talentos, por que Deus não te chamou para liderar? Por que Deus não chamou você lá atrás para você ser líder? Por quê? Uma vez eu vi num filme de Davi, uma cena que me marcou na infância ainda, falando sobre Davi, sobre Saul e Samuel. E alguém disse a Samuel: não se importe com... Alguém disse a Saul: não se importe com Samuel não, Samuel é um falso profeta. Isso não está na Bíblia não, tá? No filme. Samuel é um falso profeta. Eu achei bacana o texto do filme, porque no filme Saul falou assim: se Samuel é um falso profeta, então eu sou um falso rei, porque foi ele que me ungiu. Quantos irmãos no decorrer da caminhada se rebelam, se revoltam, porque de alguma forma entrou na sua cabeça que a pessoa foi chamada para corrigir a própria obra. Obreiros, eu não separei esse texto, mas por favor procurem para mim. Salvo engano meu, está em Eclesiastes, onde é dito: atenta, preste atenção na obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto?
Achem essa referência para mim aí. Eu não estou lembrado dela aqui de cabeça. Então, ele diz o mesmo tipo de fé. Você tem o mesmo tipo de fé? Em 1 Pedro capítulo 3, verso 8 diz: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, o mesmo, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente. Atenção, não é estranhavelmente de estranho, não, é de entranha. Ele está falando assim, sabe, da sua alma, das suas entranhas, né? Amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Quem, irmãos, hoje em dia faz isso? Tem compaixão, tem misericórdia, ama com um amor inquebrável, entranhavelmente. 7:3. Já vim dizer também? Ótimo. Marca aí na sua Bíblia, Eclesiastes 7:13, esse texto que eu citei agora há pouco. Está assim mesmo, como eu falei? Pois é. Atenta para a obra de Deus. Presta atenção na obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Aí a pessoa quer imitar o Chapolin. Você vai endireitar o que Deus fez torto. Mas por que Deus fez torto, pastor? A pessoa quer discutir com Deus, irmão. Aí eu sempre digo: está torto porque tem que ser torto, ou está torto porque você está vendo torto. Para mim não importa. O que importa é que eu não tenho essa missão de consertar. Isso é com Deus. Amém? Tem coisas que nós não devemos meter o bedelho. É com Deus. Por que você não ora? Você não crê em Deus? Por que você não ora? Por que ao invés de falar você não ora? Senhor, Jesus, isso aqui, olha, isso aqui, eu estou achando perigoso, eu estou achando errado, eu estou achando que isso aí vai desbandalhar a obra de Deus. Senhor, abençoa, Jesus. Cadê quem ora? Cadê quem ama entranhavelmente? Irmãos, as pessoas amam até o limite que você faz bem a elas. Pode acreditar. Se você fizer raiva, ou se você causar um certo mal-estar, muitos deixam de amar imediatamente. E olhe se você não adquirir inimigos. Você nunca passou por isso no trabalho? Sério? De você ajudar. Na hora que você falou assim, não posso. Ou então você discutiu com a pessoa por algum motivo, a pessoa se torna seu inimigo e quer derrubar você. Existe muito isso, meu filho. Mas aqui está dizendo claramente, entranhavelmente, de dentro. E além disso, um amor entranhável, ele falou misericordioso e afável. É o contrário de ser grosseiro. É o contrário da estupidez. Afável. Amém? Vamos mais? 1 João capítulo 3, verso 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Quando? Por quê? Porque amamos os irmãos. Olha o que João está dizendo. Eu tenho certeza de que eu saí da morte e agora estou vivendo a vida porque eu amo meu irmão. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Texto sagrado. Vamos avante. No verso 13 ainda, Efésios 4:13. Primeiro ele falou unidade da fé, e agora ao conhecimento do Filho de Deus. O que é isso, pastor? Conhecimento do Filho de Deus. Também João 3, verso 2. 1 João 3, 2. Primeira carta, tá? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser. Está falando de nós. Atenção. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. É isso que é chegar ao conhecimento. É você, sabe, aperfeiçoar, até aquele dia. E quando chegar o grande dia, o nosso próprio corpo ser transformado como um corpo imortal, perfeito, e nós conseguirmos ver a glória do Senhor.
Hoje nós sentimos um pouco da sua glória. Não a vemos, mas nesse dia nós veremos como Ele é. Amém? Você tem essa esperança? Em 1 Coríntios 13, verso 12 diz: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Agora, disse Paulo, conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Deus agora me conhece por inteiro, eu não a Ele por inteiro. Disse Paulo, nesse dia eu vou conhecer a Ele da mesma maneira que Ele me conhece. Amém? Isso é muito forte para mim, irmãos. E por fim ele fala: o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que é isso, pastor? Chegar a ser homem perfeito, maturidade, como eu já falei. Colossenses 1:28. Aqui anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem o como? Perfeito em Cristo. Paulo está dizendo, sabe por que a gente ensina? Sabe por que a gente insiste? Sabe por que a gente corrige? Para no dia que nós formos apresentar essas pessoas a Deus, apresentemos eles perfeitos, adultos. Amém?